também, de repente, se eu achar que é melhor, já fala de seno e cosseno, só faz exercício, é que com a ELET, por questão de vários feriados que acumularam, acho que eu só tenho mais uma aula esse bimestre, então eu vou para eles, eu vou ter que falar de seno e cosseno numa aula só. Mas a gente vai vendo como a gente vai fazendo aqui. A gente tem menos tempo mesmo, porque é pequeno, é primeiro horário, né? Também não passo muito com eles, senão eles reclamam, mas com eles dá para passar uns 15, 20 minutos, porque é o último horário, né? Mas com vocês não dá para passar nem um minuto, porque, né, é uma hora de aula, deveriam ser 50 minutos pelo regulamento, mas eu sempre dou uma hora para o bem de vocês também, antes de demorar um pouquinho mais, explicar melhor, mais detalhado, porque, né, é como eu sempre falo, vocês que são o primeiro ano do curso técnico noturno, vocês vêm de diferentes realidades de estudo, às vezes a pessoa, o que é fácil para um é difícil para o outro, porque estudou numa escola diferente, viu de outro jeito, estudou, parou de estudar faz mais tempo, então preciso esmiuçar bem para tentar alcançar o máximo número de pessoas, né? Então, pessoal, a ideia aqui é a gente revisar rapidamente o que foi visto na aula passada, também começar assunto novo. Vamos direto ao assunto. Tá gravando? Vocês estão vendo minha tela? Estão me ouvindo? Podemos começar? Dá um ok aí para mim. Tá gravando aqui? Eu tô vendo. Sim, você está gravando? Sim, tá tudo bem. Beleza, obrigado, viu, Henrique? É isso aí. Show de bola. Então, nós temos aqui, ó, um slide que é um resumo nosso da aula passada. Por quê? Porque eu quis explicar muita coisa na aula passada e eu acho que eu falei um pouco demais. Então, ficou muita informação. Não tem problema, a informação está aí no slide. Ela é um pouco complementar, não é, vamos dizer assim, não é a aplicação dessas fórmulas e dessas utilizações, mas quem quiser compreender de onde sai, está lá. Tem tanto a gravação quanto o slide, tem meios de estudar. Vocês têm meu WhatsApp também, vocês podem vir perguntar para mim, vocês sabem disso, sempre que vocês quiserem. Bom, nós vimos duas coisas na aula passada. A primeira foi como converter radianos para graus, e aqui eu fiz um resuminho. Por exemplo, se você tiver um problema aí, a gente vai repetir ele daqui a pouco. Escrever 60 graus em radianos. Como é que você vai fazer? Você vai montar uma regrinha de 3, sempre na primeira coluna dela, somente graus, e na segunda, somente radianos. Pode inverter? Pode, mas desde que você deixe sempre grau embaixo de grau e radiano embaixo de radiano. Isso não pode trocar, tá? E sempre a primeira linha da sua regra de 3 vai ser 180 graus, equivale a π radianos. 60 graus, que é o que eu quero, equivale a x. Jogou na regrinha de 3, já era. Só que tem uma coisa, pessoal. Cuidado aí, porque sempre que o pessoal vê um número π, e na atividade eu já pus um exercício aí para tirar esse mito da cabeça de vocês, eles acham que já é o ângulo. Não. Na atividade vocês vão ver, o π é um número, ele é 3,14. Na atividade vão falar assim, um atleta percorrendo uma pista circular faz um percurso de 20 π metros. O que significa isso? Eu já joguei o π antes para facilitar o cálculo de vocês. Mas só para não ficar muito abstrato, para que vocês entendam, 20 π metros, eu acabei de fazer a conta aqui na calculadora, por isso estou com o celular na mão, é aproximadamente 62,8, podia ter feito de cabeça, 62,8 metros, tá? De pista. Então, entendam isso, tira essa ideia de que porque tem o π necessariamente é um ângulo. O π é um número, portanto ele representa uma quantia, que é 3,14. 3,14 o quê? Seja lá o que for, ou seja, é 3 e um pouquinho mais. Esse 3 e um pouquinho mais, em ângulos, em radianos, aí sim eu estou falando π radianos, aí eu estou transformando na unidade de ângulo. Eu não estou falando qualquer π, o número π, eu estou falando π radianos. Radianos sim é a unidade de ângulo. Ou seja, 3,14 radianos em graus equivale a 180. Então, a primeira linha que você vai escrever sempre é essa. 180 em graus é a mesma coisa que 3,14, ou para ser mais exato, π em radianos. 60 graus é x radianos. Fez a regra de 3, multiplicou em cruz, vai embora. Contrário, mesma coisa. A sua primeira linha sempre vai ser igual. Graus radianos. 180 graus é mais ou menos 3,14 radianos. Para não ficar escrevendo 3,14 e uns quebrados aí a mais, toda hora a gente põe o π. Então, 180 em graus é π em radianos. X graus, que é o que eu quero converter, por exemplo, aqui eu não falei o enunciado, né? Escrever 0,32 radianos em graus. Então, eu sei que 180 graus vai ser π radianos. 0,32 radianos vai ser x. Veja, eu sempre ponho o x do lado da quantia que eu não conheço. Aqui foi dado para mim em graus, eu coloquei debaixo do grau 60, deixei o x no radiano, aqui é grau para radiano. Contrário, aqui foi me dado o radiano, eu coloquei a quantidade em radiano embaixo do π que está em radiano e coloquei o x, que é o que eu quero, ó, porque eu estou indo de radiano para grau, embaixo do 180. Então a gente sempre vai usar essa regra de 3. Vocês podem sempre olhar nesse slide e usar essa montagem para vocês não se confundirem, até vocês pegarem o jeito e começarem a entender melhor o porquê, entender exatamente o que vocês estão fazendo. 180 π
o número que eu tiver em graus vai ser x radianos. 180 é π, o número que eu tiver em radianos vai ser x graus. Façam sempre essa montagem aqui em preto de grau para radiano e aqui em azul de radiano para grau, que não vai ter erro, tá? Isso foi uma das coisas que nós vimos na aula passada, eu fiz um caminho mais longo, fui explicando um pouco mais, mas a ideia central é essa que vocês têm que saber, tá aqui no resumo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, formulinha do comprimento do arco. Brinquei até que o pessoal fala, né, para decorar, meu carro é Alfa Romeo, né? Meu carro é o Alfa Romeo. Pra vocês lembrarem, C igual alfa R. O que é isso? Eu definindo um ângulo central numa circunferência, o que é um ângulo central? Quando eu traçar dois raios, quaisquer dois raios numa circunferência, eles vão formar um ângulo, certo? Eles são, você pode fazer o desenho do jeito que você quiser. Cadê o meu? Perdi a caneta de escrever aqui na mesa digitalizadora. Vou fazer em verde aqui, ó, pra fazer no cantinho. Pode fazer o desenho do jeito que você quiser, ó. Vou fazer um raio aqui e vou fazer um raio aqui assim. Ó, vai ter um ângulo central, tá vendo? Os dois raios vão definir um ângulo. Eles são dois segmentos, eles vão ter uma abertura. Ah, André, mas ângulo não é semi-reto e não segmento? Sim, formalmente sim. Depois eu apago aquele rabisco lá. Vou apagar até esse aqui. Formalmente sim, esses segmentos estão em cima de semi-retas aí suportes, mas você não precisa desenhar tudo. Formou um ângulo aqui, formou uma abertura. Como o vértice do ângulo é no centro da circunferência, tá? Igual vocês estão vendo aqui, não importa o lado que eu desenhe, aqui eu desenhei aqui e aqui. Desenhei dois raios, formam um ângulo central. Por quê? Porque o vértice do ângulo é no centro da circunferência. Esse ângulo central enxerga um arco. Ah, como assim, André? Ficou em dúvida entre o enxerga? Olha o olhinho aqui, ó, os cílios. Aqui no ângulo está o olhinho. Olha aí, o olhinho enxergando exatamente o arco C. Eu consigo medir o tamanho desse arco C. Como? Multiplicando o alfa por R. Se eu multiplicar o ângulo pelo raio, dá o arco que esse ângulo enxerga, tá? Tem que ser o ângulo central. Só vale para o ângulo central, ou seja, quando o centro do ângulo coincide com o vértice do ângulo, perdão, coincide com o centro da circunferência, tá? E é sempre o arco que o ângulo central enxerga. Então é o alfa, que é o ângulo, vezes o raio, dá o comprimento em C. Mas olha só, o alfa tem que ser em radiano. E C vai sair sempre na mesma unidade do raio. O raio é um comprimento, o C também é um comprimento. C sai sempre na unidade do raio. Se o raio estiver em metros, C sai em metros. Se o raio estiver em centímetros, você sai em centímetros. Mas o alfa, o ângulo, tem que ser sempre em radiano, hein, pessoal? Já vou tirar esse troço verde daqui agora, tá? Então já tirei o troço verde daí. Isso foi o resumo da aula passada. Vamos revisar basicamente, que eu acho que a regra de 3, quando eu começar a fazer exercício aqui, exemplo, vocês não vão ter problema. Mas essa parte de arco é um pouco mais abstrata, então eu vou revisá-la rapidamente aqui em PowerPoint, para que vocês fiquem com isso aí mais na cabeça, tá? Lembrem, sempre aquela regrinha, o que eu escrever à mão é para vocês passarem no caderno, tá? Mesmo que aqui o enunciado do exemplo esteja digitado, tá escrito à mão, então é um bom resuminho, né? Em todas as aulas, como sempre, quem faz caderno, o que eu escrever à mão é como se eu estivesse escrevendo na lousa, então passo pro caderno. Se tiver em slide, é sempre informação complementar, tá? Para ajudar na visualização de vocês. Se quiser tentar copiar o slide também, obviamente, né? Não tem problema, é até bom, mas o obrigatório, assim, para quem faz caderno, quer ter essas informações aí fáceis ao alcance da mão, e o conselho meu também é, escrever à mão, copia, tá? Copia. Tem gente que prefere prestar atenção primeiro, copiar depois, copia depois. Toda semana eu mando atualizado com a última aula acrescentada à apresentação, né? Então copia depois, não tem problema, mas não deixe de copiar não, tá? Que aí quando você precisar disso, tá na sua mão, tá fácil aí para você. Então o que é um arco? Um arco é um pedaço de uma circunferência, tá? Isso aqui que tá aqui pode ser uma circunferência ou um círculo, o interior pode ser preenchido ou não, tanto faz, a ideia é a mesma. Circunferência é aliança, aliança é um bom exemplo de circunferência, um bom exemplo de círculo é moeda, a moeda é fechadinha, tá? Em outras palavras, um círculo é uma pizza inteira, a circunferência da pizza é só a borda da pizza. Mas o que tem arco é uma circunferência. Quando a gente está falando em arco, a gente não está falando da pizza inteira, está falando só da borda. Pode ser o arco todo, a volta toda, ou pode ser um arco que é só um pedaço mesmo de circunferência, de A até B. Se eu quiser saber o comprimento desse arco, né? Não é ainda, me perdi aqui nos slides. Todo arco vai ter um ângulo central que enxerga ele. Ó. Dei um Ctrl+C, Ctrl+V na figura. Tá vendo o arco AB na figura da direita? Se eu marcar o centro da circunferência e traçar dois raios, vai ter um alfa que enxerga, como a gente já fez lá, ficou em dúvida, desenho o olhinho. Tá vendo? Como que você sabe quem que é o arco que esse ângulo está enxergando? Abre as perninhas do ângulo e pinta, ó. Pinta entre as perninhas. Pintei aqui de vermelho entre as perninhas que corta aí no ponto A e que corta aí no ponto B. É exatamente o arco do ângulo alfa enxerga, tá? Aí eu falei que AB é igual a alfa, por quê, pessoal? Cuidado, hein? O termo arco
pode ser utilizado para se referir ou a distância mesmo, o comprimento de A até B, o comprimento dessa curvinha vermelha, posso usar o termo arco para isso, ou posso usar o termo arco para me referir a esse ângulo central alfa. O arco, infelizmente, na matemática é definido assim. O arco é utilizado para definir os dois, tanto o comprimento quanto a abertura. Ângulo não, ângulo é só abertura, tá? Mas para facilitar a vida de vocês, eu vou chamar sempre arco de comprimento, como eu falei na aula passada, e ângulo de abertura. Mas cuidado que nos livros vocês podem ouvir o termo arco para os dois. Arco pode significar, de fato, o comprimento do arco, ou arco pode significar o ângulo. Ângulo não, ângulo é sempre abertura, tá? O arco pode ser os dois, o comprimento ou a abertura que enxerga aquele comprimento, tá? O arco pode sim ser utilizado com os dois. Agora, o ângulo não. O ângulo é somente a abertura. Por isso que eu pus essa observação aqui. Tomem cuidado com isso daí, tá? Para vocês não se confundirem. Num primeiro momento, entendam o arco como a distância mesmo, o comprimento, e o ângulo como a abertura que enxerga ele. Se vocês ouvirem arco como abertura, pode. Ângulo como essa distância, nunca. Então, esse pode representar os dois. O ângulo só representa ele mesmo. O mais usual e o mais comum, para facilitar a vida de vocês, eu vou usar sempre o arco como sendo a distância, tá? Agora sim, achei que esse slide, achei que já era esse slide que eu estava apresentando no anterior. Comprimento do arco. Como é que você faria, por exemplo, se você quiser saber o comprimento de um pedaço dessa minha aliança? Você cortaria um barbantinho, a aliança é o preto ali, o vermelho é um barbantinho que você cortou, colou aqui por cima, viu mais ou menos o pedaço que você queria. Por exemplo, tem um risco. Quero saber qual que é o arco da minha aliança que está riscado, qual pedaço dela está riscado. Você cola um barbantinho na região que tem o risco, tira, mede o barbantinho na régua. O barbantinho você pode realmente cortar ele ali, ou até cortar um pedaço. Quero saber quanto mede um pedaço dessa aliança. Eu corto ela, estico e meço, tá? Corta fora, estica e meço. Ou cola um barbantinho aqui, descola só o barbantinho, estica o barbantinho e mede. Assim você não estraga a aliança. É mais inteligente colar o barbantinho. Só que isso aí na prática, no dia a dia, como é que você faria isso num exercício de matemática no papel? Né? Isso pode ajudar vocês aí, principalmente nas disciplinas de mecânica, tá? A disciplina lá de sistemas de medição e elementos de máquina, o Carlos Ademir vai chegar lá em Correia, ele vai usar muito isso aqui, tá? Lá para o segundo bimestre. Então, fiquem atentos a isso daí, tá? Pode ser que em trigonometria agora a gente não use diretamente, mas o Carlos vai usar isso lá na disciplina dele. Então, fiquem atentos para vocês diferenciarem bem o π, que o π é um número. Nem sempre ele está no meio de um ângulo ali, geralmente ele vai estar, mas pode não estar. Na lista eu coloquei uma distância de 20 π metros. Π é um número. Então, se eu multiplicar π por 20, vai dar 62,8. Então, quando eu falo 20 π, eu estou falando em 62,8 metros. Tá? Então, cuidado aí. Eu fiz daquele jeito para o ângulo já sair em π e mais alguma coisa lá, radianos, tá? Mas nem sempre porque tem o π quer dizer que é ângulo. Geralmente o π vai aparecer quando tiver o ângulo, mas não necessariamente é porque tem o π que é ângulo. Então, cuidado com isso aí. Vocês vão me perguntar a atividade. Como é que você usa isso? A gente já viu a fórmula. O meu carro é o Alfa Romeo. Agora que você já sabe a fórmula, olha que legal, né? A semana passada eu te mostrei a fórmula com a definição de radiano. Um radiano é o, vamos dizer assim, é o ângulo que enxerga o arco do comprimento de um raio e tal. Você não precisa nem lembrar da dedução da fórmula. Parte da fórmula pronta. Você já sabe a fórmula pronta. Você vai ver de onde sai o π agora. Ó. De novo, hein? Eu já fiz uma coisa parecida semana passada, mas esse é mais legal. Ó, o radiano é uma medida que, para ela, por uma regra de 3 que a gente já mostrou semana passada, vale essa fórmula. Essa fórmula de comprimento do arco igual ao alfa, que é o ângulo central que enxerga aquele arco, vezes o raio, ela só vale para o alfa em radianos, hein? Então, quando você tem essa fórmula, você meio que já definiu o radiano. Isso pode não ser claro para vocês, mas vocês voltarem na regra de 3 que eu fiz para definir essa fórmula a semana passada e verem a definição de radiano, pensarem um pouco lá, vocês vão ver que só de existir essa fórmula eu já estou definindo o radiano, tá? E pensando no radiano e pensando na possibilidade dessa fórmula, olha o que acontece numa circunferência. Eu não falei em colar barbantinho? Vamos cortar um barbantinho do tamanho desse raio aí. 1 não, 4. Vamos ver quantas vezes ele cabe numa meia circunferência, numa semicircunferência. Cola o primeiro. André, mas tem a mesma medida, por que esse aqui está um pouco mais curto que o raio? Então, porque ele é curvo, né? Então, se você medisse, sei lá, diretamente essa distância aqui, que não interessa em nada pra gente, se você medisse diretamente essa distância aqui, ó, claro que seria um pouco mais curto, tá? Mas essa distância não interessa nada, a gente quer o comprimento do arco. Então, ele dobrou, vai ficar um pouquinho mais curto que o raio original, mas se você esticar, tem o mesmo tamanho, tá? Então, colei um barbantinho ali com o tamanho do raio, na minha meia circunferência. Coube. Colei mais um, coube.
Colei 3, coube. Vai caber o quarto? Ó, reparem que eu tô só colando na meia circunferência. Então, esquece esse pedaço de baixo. Não vai caber o quarto. Se você cortar 4 barbantes com o tamanho do raio, 3 vão caber inteiros, 1 você vai ter que cortar. Você vai ter que cortar em uma razão de 0,14. O que significa isso? Se o raio medir 10, isso aqui vai medir, esse pedacinho vai medir 1,4. Eu não pintei, eu não arranquei fora a outra metade da circunferência. Então, pintado aí, bem mal pintado de amarelo é uma metade da circunferência, pintado de vermelho é a outra. Não cabem 3 raios inteiros. 3 raios sobra um pedacinho. Não cabem 4 raios inteiros. Então, o raio medindo 10, pessoal, você vai encaixar aqui, ó, 10 dobrado, barbante dobradinho medindo 10 centímetros, que seja, outro barbante dobradinho medindo 10 centímetros aqui, outro barbante dobradinho, né, dobradinho, tô falando, arqueado, conforme a curva, né, dobradinho não, tortinho, né, curvadinho, medindo 10, e o último vai medir 1,4, vai caber só um pouquinho. Então, olha só, olha o que acontece. Na verdade, a meia circunferência, se você tiver o raio, ela vai ter um arco que tem uma medida igual a 3,14 o tamanho do raio, tá? Pode tentar fazer aí que você vai medir isso aí, você vai ver que cabe certinho. Um raio vale 10, o outro vale 10, o outro também vale 10, o 0,14R, 0,14 vezes R vale 1,4. Então você vai ver que mede certinho, independente do tamanho do raio, essa volta inteira mede 3,14R. Só que essa volta aqui em graus vale 180, né? A fórmula não vale para graus. Mas a gente pode ver quanto ela vale em radianos, porque essa fórmula aqui, comprimento igual ângulo vezes raio, vale para radianos. Não dá para eu tirar o alfa em graus. A gente sabe que é 180, mas por essa, na aula de hoje é essa fórmula. Então vamos ver essa fórmula. Aqui a gente tira o alfa em radianos. Então o comprimento inteiro, que é 3,14, R, é igual o alfa vezes R, pela fórmula. Isso aqui é C, 3,14R é o C, o alfa é o ângulo, R é o raio. Aí, ó, tem raio dos dois lados, eu posso anular. Aí eu já tiro, só para ficar mais elegante, eu não vou escrever 3,14 igual a alfa, vou escrever alfa igual a 3,14. Essa fórmula só vale para o alfa em radianos, então eu já tirei aqui, ó, a medida do alfa em radianos. Como? Né? Substituindo a fórmula, o comprimento do arco e o raio. Como você tem, isso vale para qualquer raio, porque o raio aparece dos dois lados, então ele se cancela. Alfa é 3,14, mas 3,14 é um valor aproximado desse comprimento. Não é bem 0,14 esse pedacinho que falta aqui, é 0,14 e uns quebrados. Qual que é o valor exato? O tal do π. Π é um número, hein, gente, que ele aparece aí. Ele é a medida de meia volta em radiano. Por isso que na regra de 3 a gente sempre escreve π está para 180, assim como, ou na verdade a gente está fazendo sempre o grau do lado esquerdo, né? Então 180 está para π, assim como o ângulo em graus está para o ângulo em radiano, tá? Nós vamos revisar isso aí hoje, mas calma. Entendam primeiro aí a fórmula do comprimento. Tá vendo como ela dá certo? Vocês já sabiam que o 180 em radiano era π. Quando você fizer esse experimento na mão, com barbantinho, tudo, você vai tirar mais ou menos aí que esse alfa em radiano vale 3,14, comparando o comprimento do arco verde com o raio verde, tá? Fiz verde aí para mudar o desenho, é a mesma figura, hein? Aqui eu só fiz separado R, 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 0,14R, e aqui eu fiz junto 3,14R, tá? Aí, ó, pessoal, só formalizando, reescrevendo uma coisa que já foi escrita. Dado um arco C qualquer, o comprimento dele vai ser dado pelo ângulo central que enxerga ele, já falei várias vezes o que seria o enxergar, né? Vezes o raio da circunferência. Sempre que a gente vai estar falando do arco, então o ângulo central vai estar dentro da circunferência, enxergando esse arco, tá? Não fique em dúvida quem é esse alfa, não. É sempre o ângulo central, central porque o vértice desse ângulo vai estar no centro da circunferência, é o ângulo central que enxerga esse arco, tá? Então você pode chamar de C, porque é o comprimento, você pode dizer que AB, você pode usar um arco para representar o comprimento dele. AB é igual a alfa R, tá? E a volta inteira, pessoal? Ó, eu já deixei rabiscado aqui da aula que eu dei segunda-feira para o pessoal da ELET. A volta inteira, não sei se algum de vocês sabe um pouco de inglês, mas o comprimento da circunferência inteira, ou do arco total, dado um raio qualquer, é C igual a 2πr. Comprimento é 2πr. Como que é 2 em inglês? 2. Eu não falei que é a borda da pizza? A borda da pizza geralmente é de catupiry. Tontice, né? Bobeira, mas ajuda a gente a lembrar, tá? Outra coisa. Não, a fórmula não é assim? Meu carro é o Alfa Romeo, o C está aqui, né? O R está aqui. Quem faltou na fórmula? O alfa. Então, quem seria o alfa? 2π. A volta inteira, o ângulo referente à volta inteira, porque C é o comprimento, o alfa que é o ângulo. O ângulo referente à volta inteira realmente é 2π? Ó, não tem problema que tá torto, tá?
mas a gente já descobriu que meia volta é π, certo? Seja medida desse lado aqui ou desse lado aqui, ó, meia volta é π, certo? Então, π de um lado e π do outro. Π mais π, a volta inteira, ó, pensando na volta inteira agora, a volta inteira é 2π. Olha como a fórmula vale. Eu acho que vocês já tinham ouvido que o comprimento da circunferência inteira é 2πr. 2π porque é o ângulo da circunferência inteira, é o alfa. É a meia volta. Ó, qual arco enxerga 180? Esse arco aqui. Então ele vale π. Qual arco enxerga 180? Que é o outro 180 aqui, esse arco aqui. Então quem enxerga a circunferência inteira? Um arco, né? Um ângulo. É errado aí falar ângulo, mas seria um ângulo central de 360. 360 em radianos. Se 180 é π, faz aí, ó. 180 graus, aqui radianos, 180 graus é π, 360 é x. Pode fazer a regra de 3 aí. Você vai tirar no final da história aí que x é 2π, né? Mas você já sabe que 180 é π. Então, π aqui, mais π aqui. A volta inteira vale em radianos 2π, ó. Qual que é o arco da volta inteira? É a borda inteira da circunferência. Então, é o alfa em radiano, 2π vezes o raio. Por isso, o comprimento da circunferência é 2πr, tá? Para ver se a gente entendeu mesmo, vou fazer um exercício aqui, que é a aplicação direta das duas fórmulas, tá? Tem um outro que eu fiz com a Elet, porque com eles eu acabei fazendo... Com vocês não deu tempo de fazer essa semana passada, eu lembro, não deu, eu ia fazer essa semana. E tem um outro aqui que ele é mais de vestibular, tal, ele é mais de aplicar, mas ele é um pouco mais confusinho, tá? Por quê? Porque a medida aí do arco e do raio é igual. Os dois vocês vão ver que vai valer 1. Então, se você quiser tentar fazer, tenta fazer sem olhar. Não conseguiu, olha no meu. Não entendeu o meu, vem me perguntar. Não vai dar tempo de eu fazer com vocês hoje, porque a gente tem que encerrar no máximo 8 em ponto, né? Por causa da próxima aula de vocês. Mas vocês também não vão ficar prejudicados. Ó, a resolução tá indo. Quem quiser tentar fazer, não consegui fazer atividade, preciso estudar mais um pouco, tenta fazer esse. Que aí não dá atividade, provavelmente você vai conseguir fazer. Tem dúvida na atividade, mesmo tendo feito esse? Me pergunta, dúvida nesse ou dúvida na atividade, tá aí. O material tá aí para vocês e eu estou à disposição para tirar tirar dúvida a hora que for. Se vocês acharem interessante, a gente até grava de maneira assíncrona, mas eu acho que é bobeira. Eu mandei aquele exercício lá da Magali, duvido que alguém vai assistir. Então, tentem fazer vocês para estudar quando for fazer a atividade. E qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? E se quiser que eu grave também, vocês falam comigo que eu gravo, sem problema nenhum. Vamos ver essa aplicação, esse exemplo aqui da aplicação direta das duas fórmulas. Calcule em graus, cuidado então, o ângulo indicado. O que é isso? É um ângulo central alfa, é até a mesma figura que estava no outro slide, eu só coloquei números aqui. Um ângulo central alfa, o raio da circunferência está claro aqui que é 5, eu poderia ter colocado num lugar só, mas para facilitar para vocês eu pus nos dois. E o comprimento do arco é 5,236 centímetros. Como é que a gente vai começar esse exercício? Ué, se eu quero o alfa em graus, ele deu o comprimento do arco e deu o raio, ó, como que é a fórmula? Comprimento igual alfa R. O meu carro é o Alfa Romeo. Ele deu o comprimento é 5,236. O alfa é quem ele me pediu. E quem que é o raio? O raio é 5. Deixa eu fazer esse alfa menorzinho, senão o povo vai estudar depois e vai falar, por que ele colocou 2 ali, né? Aqui é o alfa, tá feio pra caramba, mas é o alfa, tá, gente? E aquilo que eu falei, o alfa em radiano, e essa fórmula só vale para radiano, então cuidado, o alfa em radiano, essa fórmula te garante que a unidade do comprimento vai ser sempre a mesma unidade do raio. Então já está ajustado, ó. Por quê? Porque o raio está em centímetro e o comprimento também está em centímetro. Então você vai tirar o alfa em quê? Em radiano. Essa fórmula, cuidado pessoal, só serve para o alfa em radiano. Então quais são os seus passos aqui da sua resolução? Você vai passar aí, ó, o 5 dividindo o 5,236. Eu já fiz esse exercício um monte de vezes, mas como eu taquei número quebrado aí, eu ainda não sei fazer ele de cabeça, né? Não sei, eu sei fazer ele de cabeça, mas eu não sei fazer ele de memória, né? Eu, por mim, montaria essa conta e a gente chegaria num resultado aproximado, mas isso vai levar tempo e no técnico vocês usam calculadora, né? Então faz aí, ó. Acabei de jogar na calculadora, 5,236 por 5. Vai dar aí, ó, o resultado dessa divisão, 5,236 por 5, vai dar 1,0472, tá? Isso aqui é o alfa, certo? Só para ficar mais elegante, eu vou reescrever aqui, ó. Então, portanto, né, na verdade, o alfa é igual a 1,0472 o quê? Rádio. Essa fórmula só vale em radiano, ó. Você tem primeiro
o comprimento do arco e o raio tem que estar em centímetros. Esse foi dado em centímetros. Só substituir na fórmula, hein, gente? C é o comprimento do arco, então esse cor-de-rosa. R é o raio, que eu indiquei aqui 5 centímetros. Alfa é o ângulo que enxerga o C. Ó, esse está em centímetros, esse também. Isso eu tenho que garantir. Unidade de comprimento do arco sempre igual a unidade de comprimento do raio. Tá. Aí é só eu achar o alfa, então. Passei o 5 dividindo, né? O 5 estava multiplicando o alfa aqui, eu passei ele dividindo o 5, 2, 3 meio, o alfa ficou sozinho, fiz a divisão, deu 1,0472, só que esta fórmula só vale para radiano, por isso que o valor de alfa saiu aqui em radiano. Acabou o exercício? Acabou. Se for pensar assim, acabou uma parte dele. Eu já calculei, eu já sei o alfa, né? A fórmula, aí eu fiz a aplicação direta da fórmula, substituí o comprimento do arco, substituí o raio, achei o alfa. Só que ele pediu alfa em graus, então tem uma etapa a mais. Por isso que eu falei que esse exercício ia fazer a gente revisar as duas coisas. Aplicamos a fórmula aí. C igual a alfa R. Eu não preciso só não saber o comprimento do arco. O enunciado não precisa me dar o alfa e o R para eu calcular o C. Eu posso usar a fórmula como o enunciado quiser que eu use. Aqui no caso ele me deu o C e ele me deu o R. E eu tinha que calcular o alfa. Então você substitui na fórmula e isola a incógnita, ou seja, a letra que você não sabe o valor. Passei o 5 dividindo 5, 2, 3 meio, deu 1,0472. Esse aqui é o alfa, 1,0472 em radianos. Mas como ele pediu em graus, eu vou ter que converter. Etapa 2 do exercício vai ter que ser graus, saiu em roxo mesmo, fica em roxo mesmo, para radianos. Ou, na verdade, seria radiano para grau. Mas para não confundir a vida de vocês, eu estou montando sempre a regra de 3 assim, graus na esquerda, radianos na direita. Você pode inverter isso, mas cuidado porque você tem que inverter tudo. Então, se você ainda não entendeu 100%, faz como eu, até porque é conforme a prática de exercício você vai entender. Então, uma medida meia volta em 180 graus vale π. André, o que meia volta tem a ver com esse exercício? Nada. Mas meia volta é o valor que a gente conhece. A gente sabe que meia volta, medida em graus, é 180. Medida em radianos é 3,14, tá? Mas, para não ficar escrevendo 3,14 toda hora, eu uso o valor exato, que é representado pela letra π, que é 3,14, 15, 9, com um monte de casa, tá? Mas a gente sempre usa o π mesmo. Então, isso aqui é meia volta medida em graus. Isso é meia volta medida em radianos. Não tem nada a ver com esse exercício, mas é unidade de conversão. 1 metro não é 100 centímetros? 100 centímetros, então é unidade de conversão, centímetro para metro. Grau para radiano, é mais fácil você ir no 180 para o π, que é a meia volta, do que em qualquer outro ângulo. Então a meia volta sempre vai aparecer aí nessa regra de 3, mesmo que ela não tenha nada a ver com o assunto, tá? Essa que é a ideia. Então, pessoal, aqui eu já tenho em radianos. Quando eu já tenho em radianos, eu boto o número embaixo do π. Se eu tivesse em graus, eu botaria o número embaixo do 180. O 180 ficou sem número, porque eu não tenho valor em graus, é o que eu quero calcular. Então, aqui vai o x, tá? Depois eu vou ter... Não gostei de uma coisa aí. Apaguei tudo. Que maravilha. Então, só vou escrever rapidão aí, tá? O que eu já expliquei. Só vou escrever novamente. A gente tem 7h30 ainda, dá tempo, tá? Escrever tudo que já foi explicado aí. Então, eu fiz besteira de novo. Deixa eu só... eu fiz aqui. Dava para eu copiar. Não, essa eu fiz a semana passada. Eu não tenho aqui no meu papel, não. Por isso que eu tive que fazer na calculadora. Então, deixa eu só reescrever, né? Não tenho nem de onde copiar, só da memória. O que já foi escrito aqui. Quanto é que deu mesmo? 1,0472. Portanto, né, pessoal, para finalizar aí, portanto, alfa, não vamos esquecer, tá? Com o tempo, pessoal, a gente nem vai escrever rad na frente do ângulo em radiano, tá? Mas agora precisa acostumarem, precisa entenderem a unidade, eu sempre vou estar escrevendo rad na frente do ângulo em radiano. O rad é a única, né, o radiano é a única unidade que você pode abusar dela. Você pode não escrever ela, que se for ângulo, todo mundo entende que é em radiano, tá? É a única, as outras não. Então, C igual a alfa R, o C é 5, 2, 3, 6, o R é 5, passo 5 dividindo 5, 2, 3, 6, vai dar 1,0472. Isso aqui é o ângulo em radiano. Então, montagem aí, hein, pessoal? De um lado, grau, do outro, rad. A meia volta, que não tem nada a ver com o exercício, mas é a minha unidade de conversão. Em graus vale 180, em radianos vale 3,14. Esse número 3,14 é representado por essa letra π. Tá?
tá? Eu tenho aqui o valor em radianos, quero saber em graus. Então, o x vai embaixo do 180. Se eu tivesse em graus e quiser saber em radianos, o x iria embaixo do π, tá? Regra de 3, você multiplica em cruz, né? Cruz aí, então vai dar 180 vezes 1,0472 igual x vezes π. Se eu quero x, eu vou isolar o π, tá? Então vai ficar 180 vezes 1,0472 dividido por π, tá? Dividido por π. Se vocês fizerem a conta na calculadora, eu vou até fazer aqui, eu já sei quanto dá, porque eu inventei esse exercício e programei ele, né, para dar um valor aí redondo. Vai ter umas casas após a vírgula, mas acho que vai ter 3 casas zero depois da vírgula. Então você pode considerar só o valor que está antes da vírgula aí, porque eu fiz esse aqui para dar redondinho, tá? Então, às vezes ele não vai dar redondinho, dependendo do arredondamento que você usar, mas eu já fiz aqui, então eu sei que eu não tenho que dar, eu vou dar de novo. Fiz aí, ó, 180 vezes 1,0472. Vou dividir por π. Não vou nem dividir por π, vou dividir por 3,14. 3,14 já dá um número um pouco mais quebrado. Se eu começar a pôr mais as casas do π aqui, ó, 3,14, 15, 9, depois tenta fazer aí na calculadora, vocês vão ver que quanto mais eu uso o valor próximo do π, se eu usar o valor exato do π, então, dá exatamente, fazendo essa conta, 180 vezes do... Vou até fazer aqui, só para confirmar, vai. Para confirmar aqui. O valor exato do π, vocês vão ver que vai dar 60,0001, 3 casas zeros depois da vírgula. Então, gente, não complica não. O resultado dessa conta aqui é 60. Em vez de pôr 60 igual a x para ficar mais elegante, eu vou pôr x igual a 60. Como que eu pedi no enunciado foi o alfa em graus? Só para ficar mais chique, ó. Alfa em graus é 60 graus, tá? Se vocês baterem aí na calculadora, 180 vezes 1,0472 dividir pelo π, na calculadora científica tem o valor exato do π, vocês vão ver que vai dar 60 praticamente redondo. Uma outra calculadora, dependendo do valor que você usa, vai dar 59,9 ou 60,01. 60 graus, tá? A aplicação aí das duas fórmulas. Você pode usar a fórmula aqui, C igual a alfa R, do jeito que você quiser. Ele vai sempre te dar 2 e pedir 1, tá? E a conversão aí você pode montar sempre assim, 180 grau para radianos, 180 tá para π. Tem o valor em radianos, o x vai embaixo de 180. Tem o valor real em graus e quer em radianos, o x vai embaixo do π, tá? Assim vocês não erram, até vocês entenderem bem o funcionamento. Aí vocês vão montar essa regra de 3 aí raciocinando e não mais decorando, tá? Tentem fazer esse, ele é um pouco mais chatinho porque pode confundir aí, porque tanto o arco quanto o raio valem 1, tá? Então, mas se quiser tentar, tenta fazer, qualquer coisa me chama. Pessoal, entrando aí na trigonometria, não vai dar tempo hoje de ver seno e cosseno. Eu estou falando bastante também porque eu sei que agora é pouca coisa aí para o final da nossa aula. Mas isso aqui é a base. Deixa eu ver quantas pessoas, inclusive, estão aí na aula. Eu estou gravando a aula, mas nada como ter gente aí ao vivo, né? Isso é a base para vocês entenderem seno e cosseno. Falar seno e cosseno no ciclo. Falar, André, eu nunca consegui entender seno e cosseno. Então presta muita atenção na aula de hoje, que eu vou dar umas dicas aí legais, que é bom que você já tenha na aula que vem, que a gente vai falar de seno e cosseno, tá? E venham na aula que vem. A semana que vem, não sei se tem feriado, eu acho que na quarta-feira não cai nenhum feriado, mas estejam aí na aula que vem para a gente aproveitar o aprendizado de hoje. Se puderem, deem uma revisada daqui para o final, tá? Mais uma vez, hein, pessoal? Exemplo, converter 60 graus em radianos. Isso aqui a gente vai usar muito em trigonometria. Então a gente já sabe como é que é. Então, de um lado graus, do outro radianos. 180, o que tem a ver com 60? A princípio, nada, mas ele é a unidade de conversão. 180 é o valor que a gente tem que decorar o valor dele em radianos. 180 é 3,14 radianos. De novo, quarta vez que eu falo isso hoje. Ou terceira, para não ficar escrevendo 3,14 toda hora, você escreve a letra π. 180 é a meia volta medida em graus, π é a meia volta medida em radianos. 60 graus, que é o que eu quero no enunciado, é x. Multiplicou em cruz, multiplicou aí, ó. Multiplicou aí o 180 por x, o 60 por π. Você sempre iguala, tá? Você multiplica um aqui cruzado, igual o outro cruzado. Aí, como você quer o x, você vai passar o 180 dividindo o 60π, corta o zero. Corto zero, aí ó, 6 por 18 eu posso simplificar, vou até fazer de outra cor, divide por 6 em cima, dá 1, divide 18 por 6, ou seja, embaixo, né, em cima eu divido por 6, dá 1, embaixo eu divido por 6, que é o 18 por 6, dá 3. Então, ó, 1 vezes π dá π mesmo, o zero cortou com o zero, tá? E o 6 simplificou com o 18, ficando 1 em cima e 3 embaixo, então 60 graus em radianos é π sobre 3. Ah, André, mas eu
poderia jogar na calculadora isso daí, tirar um número quebrado? Pode, gente. Você podia fazer na calculadora 60 vezes π, o resultado que der você divide por 180. Tá errado? Não. É que o que vai acontecer aqui? Eu vou introduzir ciclo trigonométrico para vocês com os valores notários, 30, 45, 60. E eles é muito tranquilo para a gente essa representação do π, de uma fração do π. Porque sabe o que significa o 60? Ó, o 60, pessoal, não é um terço de 180? 180 não é meia volta? Então, se eu vier aqui na meia volta e dividir certinho 3 ângulos de 60, vai completar. Vão ser 3 ângulos de 60, ó. Vou até fazer de outra cor aqui também. Aqui, o meu desenho não está certinho, é só para vocês entenderem. Ó. Aqui mede 60. Mais 60 do outro, vou pôr um pauzinho para mostrar que o ângulo é igual. Mais 60 do outro, fechou os 180 graus. Realmente, ó, o 180, o 60, ele não é igual 1/3 de 180, não é igual 180 dividido por 3. Então, ele em radianos, ó, vai ser também a meia volta dividida por 3. Tá? Essa que é a ideia. Ah, André, não entendi esse final. Então faz a regra de 3, até se acostumar. Na verdade, pro 30, pro 45, pro 60, depois da aula de hoje, você está proibido de fazer a aula de 3, a regra de 3. Você vai decorar, e é fazendo exercício que você vai entender. Eu vou te mostrar um jeito fácil de decorar isso aí. Não entendeu esse 1/3 que eu fiz no final em amarelo? Não tem problema, sabe por quê? Vou arrancar tudo fora. Você tem que entender isso, ó. Quero 60 em radianos, 60 está em grau. 180 graus equivale a π radianos, 60 graus, que é o que eu quero, ele equivale a x radianos. Joguei a regra de 3, acabou. Posso manter, o que eu estou querendo dizer aqui, eu posso manter a letra π. No caso de vocês que é técnico, posso jogar na calculadora por valor quebrado, sim, mas para vocês entenderem o funcionamento, entendam que eu posso manter a letra π, tá bom? Tá aí, ó, a fórmula esmiuçada, igual a gente tem feito até agora, graus para radianos, 180 tá para π, alfa em graus tá para x, no caso aí eu não sei o em radianos, tá? Para ficar mais chique ainda, ó, é o mesmo ângulo alfa, não é? Então, ó, a unidade de conversão, quem você conhece, quem você tem certeza do valor, é a meia volta. 180 graus, medido em radianos, dá π radianos. Então aqui você põe o seu alfa em graus, e aqui você põe o seu alfa em radianos, como eu já falei hoje umas 3, 4 vezes também. Aí depende, quem o enunciado te deu, você põe aqui, no outro você põe o x. E aí você vai usar sempre essa regra de 3 aí. Isso aí foi revisão também, hein? Agora vai ser novidade, prometo. Tangente vai ficar para o bimestre que vem, hein, pessoal? Seno e cosseno eu já vou dar na próxima aula ou nas próximas aulas, porque assim a gente fica junto com a ELET, fica todo mundo junto, não tem problema atrasar um pouquinho o cronograma, afinal a gente demorou aí 2 semanas para começar as aulas, né? E eu no primeiro bimestre planejei as atividades de um jeito que hoje eu não planejaria, acabamos perdendo aí mais 2 semanas de aula. Foram muito enriquecedoras as discussões lá, inclusive, pessoal, na última semana desse bimestre, na semana começa no dia 13 e acaba no dia 17. Vamos fazer mais uma revisão oral, hein? Tanto nessa disciplina quanto em tecnologia dos materiais. Eu mando os detalhes para vocês, mas vai ser lá em setembro. Na semana que começa em 13 e acaba em 17, de vocês vai cair matemática no dia 15, tecnologia dos materiais no dia 16. Então, mais uma revisão oral. Dessa vez, vocês não vão ficar perdidos igual da outra. Que eu pedi para vocês explicarem teoria, um monte de gente que teria ido bem se pedisse para me explicar um exercício, foi mal, se embananou na hora de explicar a teoria. Dessa vez não vou cobrar teoria em matemática. Vão ter 5 atividades no SIGA, já tem 3. Essa semana eu ponho mais uma, na próxima eu ponho mais outra. Essas 5 atividades vão ser o assunto da discussão. A gente vai dividir em grupo de 5 pessoas. Vou falar, ó, você, explica a primeira atividade. Vou estar com elas aqui, vou abrir elas aí para vocês. Mas vocês vão ter que reestudar essas atividades. Então, assim, não adianta só fazer junto do colega, ou então, desculpe quem não faz isso, tá? Mas a gente sabe que algumas pessoas fazem. Não adianta só copiar do colega. Pode até copiar. Inclusive, talvez o último, porque vai ter que ter menos tempo, até deixa fazer em grupo. Mas você vai ter que estudar e entender para fazer o bate-papo comigo no dia 15. Que agora eu vou perguntar aqueles 5 exercícios. Então não tem como falar, não entendi direito. Não. Se você me entregou, eu não sei que você tenha ficado com 0 no exercício. Você fez, mas aí eu te pergunto outro. Eu te pergunto o que você fez, tá? Então, o ideal é que você estude para saber me explicar no dia 15, tá? Infelizmente, no remoto foi a melhor maneira que eu encontrei, tá bom, pessoal? Na sala de aula não seria assim. E vão por mim, na sala de aula seria pior. Você chega com uma prova com um monte de exercício inédito. Aqui vocês podem estudar a resolução, conversar entre vocês e chegar na avaliação oral sabendo, tá? Só para vocês já saberem aí como é que vai ser. Eu já tinha comentado isso, mas agora oficializando. Acho que esse fim de semana eu coloco lá no SIGA as datas, tudo certinho, tá? Se alguém tiver algum problema, a gente remarca, faz um outro dia, no horário de almoço até. Quanto a isso, vocês sabem, eu sou bem flexível. A ideia é sempre ajudar vocês, tá bom? E ensinar também, né? Mas para ensinar eu preciso cobrar um pouquinho, não só ajudar. E é isso. Ó,
Vamos em frente para vocês começarem a entender o que é o ciclo trigonométrico. O primeiro slide eu vou fazer ele inteiro à mão. Agora o tempo ficou um pouco apertado, mas não tem problema, porque os próximos slides são só slide mesmo. Eu gosto menos, mas é bom que dá uma adiantada para a gente. Slide de introdução aí. A gente vai falar da trigonometria no ciclo trigonométrico, tá? Então, trigonometria no ciclo. Até então a gente estava vendo no triângulo retângulo, falamos um pouco de comprimento de arco para dar a noção de radianos para vocês. Agora a gente vai juntar as duas coisas, a ideia de seno e cosseno e a ideia lá dos radianos aqui no ciclo. Mas antes de eu começar a entrar, falar em seno e cosseno, qualquer coisa, eu tenho que definir quem que é o tal do ciclo trigonométrico. Então, você vai aí pegar o seu caderno e fazer uma bola. Aqui, ó, como eu estou no PowerPoint, não fui nem para a lousa digital, eu posso vir aqui e abrir uma bola assim, ó. Tiro o preenchimento dela, tá vendo? Sem preenchimento, adiciona um pouquinho a espessura. Estou fazendo de novo aí, perdão, fazer um slide na frente de vocês, mas é para vocês entenderem a construção. Na lousa, com o canetão, eu tenho uma técnica que eu ponho o dedinho assim, giro o canetão, dá uma bola perfeita, como se fosse um compasso. Vocês, eu não sei se vocês têm compasso aí no estojo de vocês, na aula de desenho técnico a Zélia, vocês é o Jader, né? Não é a Zélia. O Jader usa, também não interessa. Você tem uma moedinha aí, uma moeda, pega de 25 centavos, que é a maior, faz sempre do mesmo tamanho, vai te ajudar nos exercícios. Então, você vai começar fazendo o ciclo trigonométrico ou a circunferência trigonométrica, não é círculo trigonométrico não, tá? Embora tem gente que fale, tem até livro que traga isso, então se vocês usarem esse termo não tem problema, você vai começar fazendo uma bola. E aí, o que você vai fazer com essa bola? Você vai cruzar, ó. Você vem aqui e vai fazer literalmente uma cruz. Para ficar mais simples, ó, o PowerPoint até apagou o centro, que teoricamente não precisa mais, porque eu já marquei o centro. Mas precisa sim. Você vai fazer uma cruz. Para fazer a cruz mais retinha, ó, eu vou fazer esse ângulo reto primeiro, esse é o meu jeito. Você vai ter que desenvolver o seu jeito de desenhar. Fazendo a bola com uma moedinha usando uma régua não é tão difícil. Você vai conseguir fazer, tá? Mas você vai fazer essa cruz, tá vendo que eu fiz uma cruz? Comecei fazendo um ângulo reto ali, agora virou uma cruz. Você vai fazer essa cruz aí passando, cortando a circunferência. Ela vai embora até lá em cima, ela vem embora até aqui embaixo. Ó, da mesma forma, ela vai embora aqui desse lado e vai embora assim. E ela é infinita aí para os dois lados. Isso aqui é uma mira, ó. Quem já jogou videogame, joguinho de tiro, tinha esse tipo de mira aqui, ó. Só vou arrumar aqui porque ficou feio. Mas é uma cruz. Tá torto, tá vendo o meu desenho? Não tem problema. O importante é que vocês entendam o que é, tá? Por convenção, a gente põe a flechinha só aqui, mas saibam que ela continua para cá e ela continua para cá, tá? Continua sem problema nenhum. Aí, pessoal, a gente vai marcar os valores de seno, mas não hoje. Nesse eixo Y, nesse eixo de pé. Então, a gente não vai mais chamar ele de eixo Y, a gente vai chamar ele de eixo do seno. Nesse eixo deitado, a gente vai marcar os valores do cosseno. Então, não vamos mais chamar de eixo X, vamos chamar de eixo do cosseno. Tem uma macete para lembrar, ó. Quem está sem sono está em pé. Quem está com sono está deitado. Como a gente vai pôr vários valores aqui, vários ângulos aqui, e a gente não vai saber exatamente de qual, do seno de quem que a gente vai estar falando, ao contrário da trigonometria no triângulo retângulo, que a gente sabe exatamente, eu vou chamar de seno de x esse eixo, de cosseno de x esse eixo, tá? Sem sono em pé, com sono deitado. Essa é uma circunferência que tem raio 1. Ó, então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, circunferência de raio 1. A medida do raio dela, por convenção, é 1, tá? Porque isso facilita os nossos cálculos, facilita marcar esses valores aí de seno e cosseno nela, tá? Então, eu estou ensinando você a desenhar a circunferência, não estou ensinando nada novo. Falar, como é que você faz esse desenho? Copiando o que eu fiz aqui. Só que eu estou explicando passo a passo para ver se faz um pouco mais sentido para vocês, tá? Depois eu vou retificar esse desenho aí, porque ele torto assim tá incomodando aí minhas manias. Então, pessoal, como é que você vai marcar os ângulos nessa circunferência? Por exemplo, um ângulo agudo, eu sempre vou começar a marcar nessa parte aqui, ó, nessa parte do eixo do cosseno, nesse pedacinho que eu estou fazendo tracejado azul. Então, se for um ângulo alfa, por exemplo, eu vou fazer a abertura assim, ó, sempre no sentido anti-horário e sempre partindo desse lado que eu tracejei azul. Então, eu tenho 60 graus, vamos supor que alfa vale a 60, eu vou abrir 60 graus girando nesse sentido. Sempre nesse sentido, tá, pessoal? Sempre o alfa sai dessa parte aqui do eixo horizontal e abre a medida dele, seja o alfa 60, o alfa 30. Então, marcado aqui, esse ângulo é o alfa, tá? Se eu tiver um ângulo obtuso, o que vai acontecer? Eu vou marcar ele aqui. Nossa, André, mas aí não é obtuso, né? Você tem um ângulozinho aqui. Então, mas não é esse. Porque a minha referência, pessoal,
É sempre aquele pedacinho que eu tracejei azul. Como o ângulo é obtuso, o que é aqui? Ó, o alfa é agudo, menor que 90. O 90 estaria aqui, ó. O 90 estaria aqui assim, tá vendo? Aqui e aqui estaria o 90. O alfa é agudo, tá antes do 90. Sai desse tracejado e vai acabar aí antes do 90. Se eu fizer um beta, que é obtuso, ele também vai sair desse tracejado e vai vir aqui até a medida dele. Então, pessoal, não importa quem é o ângulo, tá? Não importa quem é o ângulo. Então, aqui é o ângulo beta obtuso. Tá vendo? Supondo aí que beta... Ah, André, como você sabe que beta é maior que 90 e alfa é menor? Eu não sei. Só tô dando exemplo. Supondo um alfa menor que 90, ele vai ficar marcado em algum lugar desse arco aqui, ó. Porque eu sempre vou começar o ângulo aqui, nessa linha que eu tracejei de azul. Então, o agudo sempre vai estar aqui nessa região. Nessa região aqui, que daqui a pouco eu vou falar o nome dela, tá? Sempre vai estar nessa região aqui, nesse 1/4 aqui de circunferência. O agudo sempre vai estar, tá? O obtuso, ele vai partir desse mesmo lugar e vai até ali. O outro lado, que é um obtuso, vai estar nesse outro quarto de circunferência, tá? E sempre, pessoal, não se esqueçam, eu vou depois mandar esse mesmo desenho para vocês mais retinho, sempre a abertura é no sentido anti-horário. Ó, anti-horário, pessoal, imagina, depois eu vou mandar o desenho bonitinho, então aqui pode dar um regaço, né? Imagina um relógio analógico. O 12 fica aqui, o 6 fica aqui, o 3 fica aqui, o 9 fica aqui. Como é que é o giro dos ponteiros? Ele sai do 12, passa pelo 3, passa pelo 6, passa pelo 9 e volta para o 12. Esse é o sentido horário. O sentido do ciclo trigonométrico, ó, é esse aqui. Tá vendo? A seta verde está nesse sentido aqui, ó, no anti-horário, tá? Então, você sempre vai marcar os ângulos, as aberturas, partindo dessa parte aqui, ó, deitada, tá? Então, do eixo do cosseno, sempre dessa região, e abre, ó, o sentido das flechas, tá? Então, você marca aí, no caso, eu marquei um agudo e um obtuso, mas aqui na trigonometria a gente vai falar também de ângulos maiores que 180, mas isso é lá para frente, isso é para o futuro, tá? Esse troço torto aqui tá me incomodando, o pessoal da Elete eu fiz um desenho mais retinho, tinha um pouco mais de tempo, eu abri a mesa digitalizadora e tal, aqui eu não quis abrir, mas eu vou mandar o mais retinho para vocês, tá? Mas eu acho que deu para entender aí o raciocínio, como é que você marcaria um ângulo nesse ciclo trigonométrico. Você ainda pode não ter entendido por que você faria isso. Mas por que eu vou fazer isso aí? Você vai ver na hora dos exercícios. Agora eu estou te falando como é o funcionamento. Você vai fazer uma bola, vai fazer uma cruz no meio dessa bola, sem sono em pé, com sono deitado. O jeito de marcar os ângulos é sempre girando no sentido anti-horário e partindo. Ó, o meu ângulo zero estaria nessa região aqui. Aqui é o meu ângulo zero, ó, abertura nenhuma. Aqui é o zero. Aqui eu abri até o alfa, aqui assim eu abri até o beta, e a abertura sempre vai no sentido anti-horário. E ela tem raio 1, tá? Conheça, então, essa forma. Tenha intimidade com o ciclo ou com a circunferência trigonométrica. Ela é simplesmente uma bola com uma cruz, onde eu marco vários ângulos. E raio 1, tá? Eu dei os nomes dos eixos aí, mas na aula de hoje você nem precisa se preocupar com os nomes dos eixos. Mas entenda que ela é uma bola de raio 1, onde eu marco uma cruz e vou marcando sempre as aberturas no sentido anti-horário, tá? Aí, pessoal, o que eu falei que eu ia falar, cada quarto dela tem um nome específico, ela tem um quadrante. Aqui assim, ó, é o primeiro quadrante, como eu fiz um resuminho ali no cantinho. Aqui assim é o segundo quadrante, marquei ali também. Aqui assim é o terceiro quadrante. E aqui assim é o quarto quadrante. Aí eu defini um negócio, eu não, né? Quando eu dava aula, era professor substituto num cursinho, os professores chamavam de ângulos parentes. Todo mundo tem ângulos parentes. Aí, o que geralmente eles não explicavam, eu passei a explicar o que é um ângulo parente. A princípio, o ângulo parente tem os mesmos valores de seno e cosseno, mas para quem tem dúvida em matemática, essa não é uma boa explicação. Isso é bom a pessoa ver depois, tá? Não estou falando que a explicação dos caras lá não era boa, não. Pelo amor de Deus, aprendi muita coisa sendo professor substituto naquele cursinho. Aprendi um monte de truque, eu vou ensinar daqui a pouco para vocês, sim, nos últimos 5 minutos. Nem vai passar para a aula do próximo professor. Vocês vão ver que vai facilitar muito a vida de vocês. Os caras explicavam muito bem. Mas aí falar assim que parente é quem tem o mesmo valor de seno e cosseno é bom. Mas tem um jeito mais fácil de você sacar isso aí. Tem o mesmo valor de seno e cosseno, vai mudar só o sinal. Mas isso a gente vai ver a aula que vem. Na aula de hoje, entenda parente como os caras que abrem o mesmo ângulo com a horizontal. Então, se eu marcar o 30, eu vou fazer 2 riscos aí. Isso aqui é a minha circunferência trigonométrica. Vocês já entenderam como é o desenho no slide passado. Agora eu já vou começar a marcar ângulos nela. Vou marcar o 30. Mas eu não vou fazer só o risquinho do 30 de modo que só essa região seja 30. Eu vou fazer 2, de modo que eu forme 4 ângulos de 30, sempre com a horizontal. Então, 30, aí ó,
tem as bolas, né, para marcar certinho no lugar, mas 30. Lembra do APV, gente, que forma um X de reta, ó? Se você considerar a reta horizontal apenas e esse tracejado, ó, você tem um APV aqui, então é 30. Mas como eu marquei todos para ser 30, ali também é 30, o de cima também é 30, os quatro abrem 30 com a horizontal. Eu chamo esse cara de parentes do 30. Sabe por quê? Porque esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele realmente é o 30, ó. Ele saiu, porque a gente sempre começa um ângulo, lembrem, pessoal, vocês têm que sair da aula de hoje sabendo, marcando daqui e abrindo no sentido anti-horário. Então, esse realmente é o 30. Agora, o segundo ali, no segundo quadrante, é o 30? O segundo no segundo quadrante não é o 30. Ele é esse ângulo obtuso aqui, correspondente a essa seta amarela inteiro. Ele é bem mais de 30. Inclusive, ele está quase encostando ali no 180. Quanto falta para ele chegar no 180? Exatamente 30. Então, ele é o 180 menos 30. Portanto, ele é quem? Ele é quem, pessoal? O 150. Tá? Da mesma forma também, esse quarto aqui de baixo, ó, no terceiro quadrante, né? Terceiro ângulo que está no terceiro quadrante, a verde eu já fiz. Ele não é o 30 também, o 30 está ali no primeiro, você sempre começa a contar daqui e faz a flecha no sentido anti-horário. Esse aqui passou 30 do 180, passou 30, então você vai calcular 180 mais 30, vai dar 210. Esse último aqui já quase fechou. O último eu nem vou fazer a flecha, mas ele saiu daqui, vou fazer tracejadinho, vai? Vou fazer com o cursor laser, assim eu não poluo muita figura. Esse último, ele saiu daqui, porque você sempre começa marcando desse risco verde no sentido anti-horário. Esse último saiu daqui, ó, e faltou 30 para ele chegar no 360. Então ele é 360 menos 30. Ele é o 330. Mesmo raciocínio para 45. 45 é dividir a pizza em 8 pedaços iguais, tá? A gente vai ver isso aí. Mas da mesma forma eu marquei essas duas linhas tracejadas de modo a formar ângulos aí em 4 posições, um em cada quadrante. Lembra aí do desenhinho pequenininho que fiz no canto ali? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. Tá no canto, mas nem por isso deixa de ser importante, tá? Todos eles são os parentes do 45, eles formam 45 com horizontal. Então é a mesma ideia. Esse primeiro aqui, ó, é de fato o 45. Você sempre marca saindo dessa linha. Ele abriu o 45. O outro é um obtuso. Abriu bem mais de 45. Está quase chegando no 180. Falta 45 para ele chegar no 180. Então ele é 180 menos 45, 135. Esse de baixo passou 45 do 180. Então ele é 180 mais 45, 225. E esse último, falta 45 para ele completar a volta inteira. Minha volta é 180. A gente falou isso 1000 vezes hoje. Então, a volta inteira multiplica 180 por 2, 360. Esse aqui, para chegar no 360, por quê, pessoal? Por quê? Porque você sempre começa a contar daqui, ó. Sempre começa a contar daqui. Então, esse último, ó, ele deu a volta inteira e parou aqui. Quase chegou no 360. Faltou 45 para ele chegar no 360. Então, ele é 360 menos 45. Ele é o 315. E agora eu não vou fazer mais nenhuma seta girando, porque eu acho que vocês já entenderam. Mesmo raciocínio para os parentes do 60. Vou fazer 4 riscos. Vou marcar as 4 bolas correspondentes aos pontos, de modo que os ângulos formados com a horizontal sejam sempre 60. Mas não é o ângulo formado com a horizontal que vai definir ele. É o ângulo formado com isso daqui, ó, com esse pedaço aqui e a setinha girando no sentido anti-horário. Falei que não ia fazer setinha, mas não me aguentei. Mas não vou fazer nenhuma dentro, tá? Dentro eu acho que você já entendeu a ideia. Esse é o próprio 60, porque ele abriu 60 com essa horizontal contando no sentido anti-horário. O outro abriu um pouco mais de 90. O outro falta 60 para chegar no 180, então ele é 180 menos 60, é o 120. O terceiro passou 60 do 180, então é 180 mais 60, é o 240. E esse último falta 60 para o 360, que é a volta inteira, então ele é o 300. Só que em trigonometria, a gente não vai usar. Esses são os notáveis, tá? Se você precisar fazer para um não notável, aí você vai precisar fazer a conta de novo, tal. Mas para os notáveis, o ideal é que você saiba de cabeça. Em 1 minuto, eu vou converter todos esses valores em radiano. André, mas você viu, não é? É 1 minuto literalmente, faltou 1 minuto para acabar a aula. Em 1 minuto eu vou converter todos esses valores em radiano. Você vai fazer todas as regras de 3, são 12 regras de 3, porque são 3, você fez aí 30, 45, 60, são 3 figuras, em cada figura tem 4 ângulos. Então, como é que você vai converter tudo isso em radiano, que é como a gente vai usar em trigonometria? Você pode fazer 9 regras de 3. Por que 9, André? Se são 12 valores, são 9, porque 3 eu quero que vocês decorem. O 30, o 45 e o 60 em radianos, né? Aqui ele está em graus, né? Para passar para radianos, eu quero que vocês decorem. Como? Olha para mim.
ou melhor, para minha lousa. 45 começa com 4, né? Então não complica não. Ele é o π, que é a meia volta, dividido por 4. Tá? Em radiano. Isso aqui, 45 graus é π dividido por 4. Você pode jogar na calculadora, achar o número quebrado, mas não vale a pena. Deixa a fração. Π sobre 4 radiano é o 45. Ah, então, pela lógica, o 30 vai ser π sobre 3, né? Então, né? O 30 e o 60, eles são tão legais para lascar com a nossa vida, que eles trocaram. É o 60, que é o π sobre 3. E aí, quem que faltou? Ó, o 30 é o π sobre 6. Então, 45 é o π sobre 4. 45 começa com 4, π sobre 4. O 60 e o 30 eles trocam. O 60 começa com 6, o 30 é o π sobre 6. O 30 começa com 3, o 60 é o π sobre 3. Ou decora aí do jeito que você achar melhor, tá? O 30 se associa de alguma maneira aí com 6, π sobre 6. O 60 se associa de alguma maneira com 3, π sobre 3. O 45 tá na cara, ele começa com 4, o 45 eu acho que você vai lembrar, ele é o π sobre 4, tá? O 30, que é o menorzinho, divide pelo número maior, 6. O 60 é o maior, divide pelo número, o π, né? Divide pelo número menor, que é o 3. Guarda, esses 3 você tem que guardar, você tem que decorar. Sabe por quê? Você não vai querer fazer 12 regras de 3. Mas mesmo decorando esses 3, você ainda tem 9 regras de 3 para fazer. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. 9 regras de 3 por quê? Ó, porque seriam nessas 3 figuras 4 valores sendo os parentes do 30, mas o 30 você já decorou, é π sobre 6. Então faltam 3, conta comigo, 3. 45 você já decorou, é π sobre 4, faltam 3, portanto 6, né? Aqui, ó, o 60 você já decorou, faltam os outros 3, portanto 9. Aí eu te pergunto, você vai fazer 9 regras de 3? Você já pensou que merda, com perdão da palavra? Ou você pode cantar a musiquinha dos escravos de Jó e fazer em 1 minuto. Já passou 1 minuto, então eu vou ter que soltar vocês aí 8 e 1, 8 e 2. Mas vocês vão ver que é 1 minuto, tá? É só cantar a musiquinha dos escravos de Jó, parentes do 30, mesma figura, só que já convertida em radiano. 30 é π sobre 6, eu quero que vocês decorem. Marca na mesma posição, todo mundo aí vai abrir 30 com a horizontal, só que π sobre 6 é o próprio 30. E os outros para converter em radiano? Todo mundo que é parente tem o mesmo sobrenome. Então é a família do 30 e a família do π sobre 6. Sobrenome é igual. Todo mundo tem sobrenome π sobre 6. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, não deixa dobrar. Não entendi, André. Para escrever o de cima, eu subtraí um do de baixo. Para escrever o do de cima, eu somei um no de baixo. Para escrever o de cima, eu pus um antes do dobro do de baixo. 5, 7 e 11. O dobro de 6 seria 12, eu pus o 11. 6 mais 1, 7. 6 menos 1, 5. Dá certo para os 3? Dá certo para qualquer um. Eu já demonstrei isso aí com letra. Para mim. Não trouxe isso para vocês, não tem porquê. 45, parentes do 45. Todo mundo que é parente tem o mesmo sobrenome. Então é a família aqui, todo mundo que abre 45 horizontal são os parentes do 45, então tem o sobrenome π sobre 4. Você já decorou, ou era para ter decorado, que o 45 é π sobre 4. Todo mundo que é parente tem o mesmo sobrenome. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, subtrai um do de baixo para escrever o de cima. 3. Põe, soma um no de baixo para escrever o de cima. 5. Não deixa dobrar, seria o 8, o dobro. 1 antes do dobro, 7. Tá? Não vou nem mais cantar. Segundo quadrante tira, terceiro quadrante põe, quarto quadrante não deixa dobrar. Para o 60, ó. Todo mundo que é parente, todo mundo abre 60 com a horizontal, definição aí de parente. 60 você já decorou que é π sobre 3. Todo mundo que é parente tem o mesmo sobrenome, tá? Então, ó, escravo de Jó jogavam caxangá. Tira, subtrai 1. 3 menos 1, 2. Põe, soma 1. 3 mais 1, 4. Não deixa dobrar. Dobro de 3 seria 6. 1 antes do dobro é o 5. Então, sempre assim, para escrever aqui os parentes, já converter direto em radiano, aqui, ó, para escrever o de cima, você vai subtrair um do de baixo. Aqui você vai somar um no de baixo. E aqui você vai marcar 1 antes do dobro do de baixo, tá? Sempre vai ser número inteiro, então você vai saber exatamente quem é o 1 antes do dobro, tá? Essas frações já são os parentes do 30, do 45 e do 60 convertidas em radiano. A aula que vem a gente vê seno e cosseno, tangente ficou para o próximo bimestre, tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês e até amanhã. Amanhã é Tecnologia dos Materiais.